Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Espero que esse vídeo te encontre bem e te encontre cada vez mais desejoso de conhecer a Deus de uma forma mais profunda. Homens e mulheres ao longo da história procuraram buscar conhecer cada vez mais. E eu creio verdadeiramente que Deus nos atrai para Ele. E esse desejo de conhecer a Deus, Deus vem e deixa ser encontrado. Ou melhor, Deus ele aparece, ele se revela, ele se mostra aos homens que o buscam. O que vai definir a diferença entre um homem que encontra Deus e que não encontra é exatamente a intenção do seu coração. Nós vimos ao longo dessa semana dois personagens relatados em Atos, no início do livro de Atos. O etíope, que era o tesoureiro, o homem importante da rainha Candance, a rainha da Etiópia, e que ele vinha a Jerusalém para adorar o Senhor. Ele já tinha um pouco de práticas judaicas, que mostrava que ele já buscava de alguma forma adorar a Deus, encontrar o Deus que criou os céus e a terra. E ele tem um encontro com Filipe, e Filipe explica o texto que ele estava lendo, e lá mesmo ele já é batizado e ele tem uma experiência íntima e pessoal com o Senhor Jesus Cristo. A experiência do nascer de novo, do novo transformar, a experiência de entrar no reino de Deus, como nos narra João no capítulo 3, na pergunta de Nicodemos. E Jesus esclarece dizendo que é necessário nascer do novo. Não nascer da carne, mas nascer do Espírito. O homem, para de fato entrar no reino dos céus, ele precisa ter uma experiência íntima e pessoal com o Senhor Jesus. Nós vemos outro homem, outro personagem, chamado Cornélio. E desta vez ele não está sozinho, ele está com seus amigos, ele está com sua família. Era um centurião romano e ele tinha práticas de orações constantes, de contribuir, de ajudar ao próximo com esmolas, com doações, e também o seu desejo de encontrar a Deus. Pedro, desta vez, é o personagem, é o apóstolo que vai até ele, enviado por Deus, e ele anuncia o Evangelho. O texto bíblico fala de tal forma que ele não chega nem a dizer que quer ser batizado, mas que de fato o Espírito já vem sobre aquele grupo que lá estava, e é percebido pelos presentes ali que o dom do Espírito também foram dado aos gentios. Cornélio, seus amigos e sua família têm uma experiência íntima e pessoal e conhecem ao Deus verdadeiro. Nós vamos ver agora um terceiro personagem, que ele vai entrar em contradição com esses personagens do livro de Atos. É Simão o Mágico. Simão o Mágico, ele vivia da feitiçaria, ele era reconhecido em Samaria como um homem de poder, ele era o grande poder, e de fato quando ele vê Filipe chegar a Samaria, Filipe ele chega até lá através da dispersão, da perseguição que é dada à igreja a partir da morte de Estevão. E Filipe chega anunciando o Evangelho, e através do agir de Deus em sua vida, Filipe realiza sinais e maravilhas, as pessoas são curadas, sinais são manifestos, confirmando o Evangelho de salvação que Filipe pregava. Simão, ao ver aqueles sinais, aquelas maravilhas, diz a palavra de Deus que ele crê também e se une ao grupo. A primeira impressão que a gente tem quando lê o texto é que ele crê de fato e que agora ele teve uma nova experiência com Cristo Jesus. Mas ao longo do texto nós vamos lendo e percebendo que as sementes do pecado, as sementes da autovalorização, do querer tomar o lugar de Deus, permanecem aí em seu coração. Quando chegam Pedro e João àquele lugar e começam a orar para as pessoas, e essas pessoas de fato, elas têm uma experiência de receber também um dom do Espírito de forma visível, Simão, ao ver aquilo que acontecia, ele vai a Pedro e oferece dinheiro para que ele também tenha aquele poder. Ele busca o poder de Deus, não para ajudar, não para evangelizar, não para glorificar o nome de Deus, mas de fato ele quer glorificar a si mesmo, para que o seu nome seja grande, que era uma prática anterior que ele já tinha. Não tem como a gente se achegar a Deus e permanecer as velhas práticas, as velhas sementes. Eu me lembro de Caim e Abel, que estavam os dois juntos, ofertando ao Senhor. A palavra de Deus nos diz que a oferta de Caim foi recusada e a de Abel foi aceita. Por causa disso, Caim se levanta contra o seu irmão Abel e o leva à morte, ele planeja a morte. E o que Deus diz a ele simplesmente que o pecado jaz à porta. Quanto a Caim, caberia resistir, mas ele não resiste. Ele vai contra o seu irmão e lhe tira a vida. O Jesus Cristo também nos alerta em relação à presença do trigo e do joio no local do trigo.
E de fato a parábola nos diz que durante a noite o inimigo veio e semeou o joio. E trigo e joio crescem juntos. O joio tem até uma certa aparência de trigo, mas ele tem natureza distinta. Simão, ele estava ali no meio da igreja, das pessoas que tinham conhecido verdadeiramente a Cristo. Mas de fato ele não tinha uma experiência profunda com o Senhor Jesus. Muitas vezes nós podemos até estar no meio de adoração, de perto de pessoas que verdadeiramente adoram. Mas nós precisamos ter a nossa experiência com Cristo, deixando as velhas práticas, as velhas sementes, deixando verdadeiramente Cristo modificar a nossa natureza. Todos nós temos a natureza pecaminosa, mas em Cristo Jesus nós somos modificados, transformados, nós somos refeitos. É o novo nascimento que nos aproxima de Deus. Que nós possamos ser Cornélios, que nós possamos ser o etíope, o tesoureiro da rainha. Que nós possamos ser pessoas que buscam verdadeiramente a Deus, no sentido de querer adorá-lo, de querer fazer com que o nome dele seja glorificado. E nós, como servos seus, nos alegraremos simplesmente em ver o nome do nosso Senhor ser exaltado. Continue as suas leituras, continue a sua busca por Deus, e Deus há de se revelar a ti. Um grande abraço e que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida.